boa tarde. Bom, antes eu preciso me apresentar porque muitos ainda não me conhecem. Me chamo Natália, faço parte da equipe da biblioteca do Colégio Loyola. Estou gravando esse vídeo para contar mais uma história para vocês. E o livro contemplado é As Coisas Não São Apenas Coisas, do autor Murilo Cisalpino, ilustrações Marcelo Leles, editora Formato. O livro conta a história do personagem Mundinho. Vamos lá? Vocês estão preparados? Às vezes a gente fica à toa em casa de papo pro ar, sem nada para fazer. Aí a gente acaba procurando alguma coisa, qualquer coisa, como por exemplo, xeretar nos armários, nas gavetas, nas coisas da gente e nas dos outros. E era assim que Mundinho estava, na janela, procurando alguma coisa para fazer em um domingo chuvoso. Mundinho estava com aquela cara, que queria andar de bicicleta, ir ao clube, jogar bola, que queria, sei lá, fazer qualquer coisa, menos ficar em casa com aquela cara de domingo e domingo chuvoso. Droga, meleca, chovendo num domingo! Para passar o tempo, Mundinho fazia bolhas de saliva. Muita gente sabe fazer bolhas de sabão, de chiclete, mas poucas pessoas sabem fazer bolha de saliva. Fazer bolhas de saliva na frente dos outros é feio, pelo menos para os pais de Mundinho. Mas fazer bolhas de sabão, enquanto a gente está na janela, vendo os nossos desejos indo por água abaixo, é uma boa forma de passar o tempo. Quando ele se cansou de fazer aquilo, Mundinho resolveu se dedicar à xeretagem. Você sabe o que é xeretagem? Isso mesmo. Xeretagem significa bisbilhotar, procurar, investigar. E foi isso que Mundinho fez. Foi para as gavetas da sala e achou muitas coisas, como por exemplo um toquinho de vela, um lápis vermelho, uma caneta sem tampa, um pedaço de borracha, um saquinho de plástico, uma escova de cabelo. E ele também encontrou umas 3 ou 4 chaves. Chaves! Um bom achado para um domingo chuvoso. Portas, coisas trancadas e escondidas. Mundinho partiu em busca das aventuras escondidas atrás das portas trancadas e das gavetas. Começou a experimentar as chaves em todas as fechaduras que ele encontrava. Andou pela sala, pelo quartinho do quintal, pela cozinha, mas nenhum sucesso. Até que então, sem desanimar, ele olhou para a escada e ordenou solenemente: "Para os quartos, rapazes!" Para os quartos, rapazes? Mas ele não estava sozinho? Estava sim, e daí? Ele achou que essa frase combinava mais com a aventura. Para dizer a verdade, ele tinha escutado alguma coisa parecida num filme policial. Mundinho subiu as escadas e foi procurar mais fechaduras, mais promessas de coisas escondidas nos quartos do seu avô e de seus pais. Mas por que nesses quartos? Ora, porque no quarto dele ele já imaginava, não tinha nada escondido lá. No quarto do seu avô, Mundinho recomeçou a experimentar as chaves. O quarto de seu avô tinha um armário grande, trancado, e 2 pequenos criados mudos. Criados mudos?
Por que será que colocaram esse nome nos móveis? Se bem que hoje em dia quase ninguém mais usa esse nome. Alguns chamam de mesinha de cabeceira. Bem mais fácil, né? Mas convenhamos, muito menos interessante. Você já imaginou, por exemplo, um sujeito vestido de mordomo o tempo todo ao lado da sua cama? Foi exatamente isso que Mundinho imaginou quando ouviu a expressão criado mudo. Bom, mas vamos voltar para Chaves. E ele continuou a procurar, mas nenhuma fechadura se abria ali. Dessa vez, Mundinho ficou um pouco desanimado e pensou: aqui no quarto do meu avô não vai ter nada. É por isso que essas chaves estavam lá dando sopa. Mas mesmo assim, Mundinho foi para o quarto dos pais. Afinal, não custava nada tentar. E toca a procurar as fechaduras. A do armário grande? Nada. A do armário menor? Também nada. A do criado mudo do lado direito? Nada. A do criado mudo do lado esquerdo? Abriu! Mundinho ficou tão feliz e começou a abrir bem devagar a gaveta. Vamos pensar. Mundinho encontrou 3 objetos na gaveta de seu pai. Quais objetos são esses? Dentro dela havia um velho e bom livro com capa já solta e páginas amareladas, também um canivete e uma caixinha de óculos com capa de couro, com jeito de ser bem antiga. O garoto ficou ali admirando o tesouro descoberto e ele estava tão distraído que ele nem viu seu pai quando entrou no quarto. Ei, rapaz, o que é que o senhor está fazendo aí? Mundinho tomou um susto e no susto deixou cair a caixinha de óculos. Muito sem jeito e ainda assustado, tentou explicar para o pai. Não, pai, sabe o que é? É que eu tava lá, sabe, na sala. Aí eu achei essas chaves, aí eu entrei aqui, né? Aí. Mas peraí, o pai de Mundinho não parecia muito chateado e nem procurava uma explicação do garoto. Cuidadosamente, o pai apanhou a caixinha de óculos que tinha caído no chão e, com um leve sorriso, sentou-se ao lado para conversar com o filho. Filho, essa caixinha, o que você acha dela? É linda, não é? Mundinho, sem entender, olhou para a caixinha e disse: é sua? O pai de Mundinho disse: é minha. Foi seu avô quem me deu. Por que, pai? Você nem usa óculos. O pai de Mundinho disse: acontece, filho, que essa caixinha não é uma caixinha qualquer. Ela pertenceu ao pai do seu avô. Meu bisavô? Isso, seu bisavô, meu filho. Quando seu bisavô morreu, eu tinha apenas 4 anos de idade. Meu pai, seu avô, conta que ele me pegava no colo de vez em quando e eu ficava ali, brincando com aquela caixinha. Eu era fascinado por ela. Então, quando ele morreu, seu avô guardou a caixinha e me deu quando eu completei 18 anos. Mundinho ficou pensando: por que ela ficou aí trancada? E essas outras coisas? Pai de Mundinho sorriu e disse: sabe o que é? Ela é muito valiosa para mim. É a única lembrança que eu tenho do meu avô. Eu não vou perdê-la por nada deste mundo. E as outras coisas que você me perguntou, como o canivetinho e o livro, eu já vou te contar. Este canivetinho, por exemplo,
foi presente do seu avô. Quando eu tinha meus 9 para 10 anos de idade, eu saía com seu avô para pescar ou caçar passarinhos nas arapucas que ele construía. Eu queria aprender a fazer minhas próprias arapucas, as minhas varas de pescar. Então, seu avô comprou para mim este canivete. Eu fiquei muito feliz. E o livro? Esse livro foi o primeiro livro que eu li na escola. Eu adorava as histórias que ele conta. Mundinho perguntou: qual é o título do livro? Ah, tá meio apagado, sabe? Mas As Mais Belas Histórias. Acho que é esse o título. Mundinho perguntou: e são mais belas mesmo, pai? Se são mais belas, filho, eu não sei. Talvez não sejam, mas elas me levaram a conhecer a fantasia, a imaginação, o sonho. Acho que eu passei a gostar de ler por causa desse livro. Até então eu não sabia que um livro podia fazer tantas coisas novas, tantos lugares e pessoas diferentes. Talvez todo mundo tenha um livro, aquele livro que não vai esquecer nunca mais. Pai e filho, então, ficaram ali, se divertindo, sorrindo e se emocionando com aquelas lembranças durante horas. Então, o pai de Mundinho, em seguida, pegou os objetos, o livro, o canivete e a caixinha de óculos para guardarem na gaveta. Mundinho, sem precisar nem pedir, entregou-lhe a chave para trancar novamente. Logo em seguida, Mundinho foi para o seu quarto, pulou na cama e ficou novamente de papo pro ar naquele domingo chuvoso. Ficou pensando em todas as coisas que seu pai dissera. Ficou pensando nas coisas que seu pai tinha guardado na gaveta. E que não eram apenas coisas. Eram pedaços de vida, verdadeiras joias. De muitos momentos que ele voltava a viver na memória e que ele sempre gostava quando ele pegava aqueles objetos. Ele lembrou nas palavras que seu pai disse, que quando a gente escuta uma música, está em um lugar, olha uma cor, o jeito de alguém falar ou sorrir, às vezes um objeto sem nenhum valor, guardam lembranças e que ele considerava que ficavam perdidas no tempo e por isso precisavam guardá-las. Mundinho, então, se levantou, foi até seu armário e encontrou uma caixa vazia de sapatos e resolveu guardar algumas coisas. A primeira coisa que Mundinho pegou foi o seu carrinho vermelho que a mãe te deu na feira de artesanato. Logo em seguida, ele viu o seu convite de aniversário de 7 anos e também resolveu guardar. Depois, ele achou o seu chaveirinho quando ele ganhou na pescaria na festa junina da escola. Também guardou na caixa. Nesse momento, o pai de Mundinho entrou no quarto e, estendendo-lhe a mão, disse: filho, eu queria que você ficasse com uma cópia da chave da minha gaveta. O menino, sem levantar ainda em estátua ali com a caixa, pegou delicadamente a chave na mão do seu pai. Enquanto o pai saía do quarto, também em silêncio, Mundinho colocou delicadamente a chave da gaveta de tesouros do seu pai dentro da sua própria caixa de tesouros. Bom, a história termina por aqui. Quem me contou foi Dona Teresa. Aumentei só um ponto, mas a história é a mesma. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Vocês também guardariam algumas coisas? Já parou para pensar o que guardaria e aonde? Até breve! Boas leituras por aí!